Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou o José Alberto Catalão e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com o Rui Loureiro sobre Garcia de Horta. Rui Loureiro é investigador integrado do Cham Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Doutorado em História pela Universidade de Lisboa, é professor no ISMAT, Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, e membro da Academia de Marinha. É autor de mais de uma centena de publicações académicas sobre a história das relações de Portugal e Espanha com o mundo asiático nos séculos XVI e XVII. Tem-se também dedicado à edição de textos portugueses e espanhóis desta época sobre o mundo asiático. Entre os seus livros mais recentes, podem salientar-se a edição do Itinerário da Índia por Terra a este Reino de Portugal, de António Tenreiro, uma nova edição do Tratado das Coisas da China, de Frei Gaspar da Cruz, publicada em 2021, e uma nova edição dos Colóquios dos Símbolos e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, de Garcia de Horta, em colaboração com Teresa Nobre de Carvalho, publicada em 2024. Muito bom dia, Rui. Seja bem-vindo à Cham Talks. Agradecemos muito a sua presença. Hoje falaremos sobre a figura de Garcia de Horta. Médico e botânico, Horta é talvez hoje recordado sobretudo pela sua obra que há pouco fizemos menção, Colóquios dos Símbolos e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, publicada em 1563 em Goa. Porém, o seu percurso de vida encerra muitos outros momentos dignos de nota. Propunha-lhe então que percorrêssemos, ainda que de uma forma introdutória, os passos desta figura da história da ciência e da cultura portuguesas, para que quem nos ouve a possa ficar a conhecer um pouco melhor. E a primeira pergunta que eu lhe faria tem a ver com os primeiros anos de vida de Garcia de Horta. Garcia de Horta nasce então durante a última década do século XV, em Castelo de Vido, no Alentejo. Fale-nos um pouco da sua ascendência. Quem eram os seus pais e de onde eram naturais? O que se sabe, no fundo, sobre a família Horta? Muito bom dia, José Alberto Catalão. É com muito gosto que estou aqui a participar neste programa sobre Garcia de Horta, que é uma das figuras que me tem fascinado ao longo dos anos e sobre a qual tenho trabalhado. Portanto, para responder diretamente à sua pergunta, nós sabemos que o Garcia de Horta era filho de Fernão de Horta e de Leonor Gomes, os dois nascidos em Castela, portanto no vizinho reino de Castela, e que participaram naquele processo de expulsão dos judeus. Ambos eram judeus, participaram no processo de expulsão dos judeus do reino de Castela, que teve lugar em 1492, e muitos desses judeus passaram a Portugal e fixaram-se em Portugal, ou depois partiram para outros destinos na Europa ou inclusivamente fora da Europa. Os pais de Garcia de Horta eram naturais de pequenas localidades junto à fronteira portuguesa e foram-se fixar na vila de Castelo de Vide. E aí permaneceram, e foi aí que Garcia de Horta terá nascido. Não temos a certeza da sua data de nascimento, mas estima-se por volta de 1500, 1501, é a data apontada pela maioria dos biógrafos. Portanto, Garcia de Horta é de origem judaica. Evidentemente, com a passagem para Portugal, os pais vão se converter ao cristianismo, são os chamados cristãos novos, portanto, os judeus convertidos ao cristianismo, para escaparem a perseguições que se desencadearam por essa altura na Península Ibérica contra o povo judaico. E Garcia de Horta nasceu neste meio fronteiriço, portanto em Castelo de Vide, por volta de 1500. Aí fez os seus primeiros passos, os seus primeiros estudos. Não sabemos pormenores sobre como se terá passado a sua juventude, mas sabemos que por volta de 1515 ele passou novamente à Espanha para estudar nas cidades universitárias de Salamanca e de Alcalá de Henares. Eram na época duas grandes universidades ibéricas, e não era incomum os jovens iniciarem os seus estudos universitários por volta dos 14, 15 anos. Portanto, esse tipo de estudos podia iniciar-se relativamente cedo.
e durante pelo menos uns 7, 8 anos Garcia de Horta permaneceu em Espanha até cerca de 1523, portanto estudando, não sabemos em que universidade estudou primeiro, se em Alcalá de Henares, se em Salamanca. Sabemos que ele obteve o grau de licenciado em Medicina, portanto fez os estudos típicos dessa época nessas grandes universidades. Muito provavelmente na Universidade de Salamanca terá convivido e provavelmente tido aulas com o célebre António de Lebrija, ou António de Nebrija, que era um humanista na época muito célebre e que também se interessava muito por história natural e levava os seus alunos em expedições de colheita de plantas pelos campos em redor de Salamanca. Portanto, podemos colocar a hipótese de ter nascido aí o interesse de Garcia de Horta também pelos estudos relacionados com a natureza, porque ele, antes de tudo, fez formação de médico. A formação de médico, evidentemente, não se podia distinguir do mundo natural, pois era do mundo natural de uma série de plantas e de produtos minerais que eram produzidas as drogas usadas pela medicina da época. Portanto, sabemos que Garcia de Horta voltou a Portugal por volta de 1523 e fez o seu estágio e 3 anos depois obteve a licença régia para exercer medicina. Portanto, antes de iniciar o exercício da medicina por conta própria, portanto, os licenciados nesta área tinham de cumprir um estágio com alguém que já fosse médico ou físico, portanto, uma espécie de estágio profissional de acesso à profissão. E a partir de 1526 terá exercido medicina em Castelo de Vide. Portanto, é basicamente esta a sua formação. Uma formação sólida, obtida em 2 universidades, portanto, que se prolongou durante uma série de anos. Mas, voltando ainda um bocadinho atrás, referiu que, antes mesmo de Garcia de Horta ir para a Espanha para se formar, portanto, para estudar em Salamanca, em Alcalá de Henares, se sabe muito pouco sobre a sua infância e sobre a sua juventude, sobre os seus primeiros estudos, na verdade. Faltam investigações sobre isso ou é muito difícil saber mais pormenores porque não há documentação, por exemplo? É muito difícil. Portanto, há mais de 100 anos que muitos investigadores têm procurado em arquivos, bibliotecas nacionais e estrangeiras, portanto, dados sobre Garcia de Horta, porque ele mais tarde tornou-se uma personalidade famosa, célebre, e, portanto, despertou o interesse da comunidade dos investigadores ao longo dos tempos e, de facto, não conseguimos, por falta de dados, digamos assim. Portanto, era uma personagem menor, portanto, não tinha ligações à nobreza, portanto, era das classes populares e, portanto, é muito difícil nestas conjunturas, exceto em condições excepcionais, obter dados sobre os primeiros passos e os primeiros anos de vida deste tipo de personagens. Muito bem. E relativamente à sua ida para a Espanha, que já nos descreveu brevemente, que ambiente universitário encontrou o jovem Garcia de Horta em Salamanca, em Alcalá de Henares, e por que não se formou ele em Portugal? Portanto, a opção por Espanha era, digamos assim, uma opção por universidades maiores, mais antigas, de maior prestígio. Em Portugal também existia uma universidade, não é, que na época vai oscilar entre Lisboa e Coimbra, não é? Estava na época em Lisboa. O próprio Garcia de Horta colaborará mais tarde com essa universidade, mas provavelmente ele não conseguiria obter o mesmo nível de estudos nesta área específica de tanta qualidade como os poderia obter na vizinha Espanha. Portanto, eram universidades mais antigas, mais reputadas, com um corpo docente famoso, com muita produção textual em volta dos estudos. Portanto, eram centros universitários já firmemente estabelecidos. E, de facto, havia essa tradição em Portugal de muitos dos nossos intelectuais, chamemos-lhe assim, procurarem a sua formação na vizinha Espanha, por vezes até em França também. Muito bem. E Garcia de Horta, após se licenciar em Medicina em 1523, regressa a Castelo de Vide e torna-se médico, então, como disse, após a realização de um estágio local, obtendo uma licença para praticar medicina em 1526. Desloca-se para Lisboa, depois, e consegue chegar a ser médico do rei Dom João III.
Como é que se explica, na verdade, esta ascensão na sua carreira? Não era qualquer um de certo que se tornava médico de um monarca assim tão rapidamente, não é? Pois eu não estou seguro que ele tenha sido médico do rei Dom João III. Portanto, isso talvez seja um dos mitos que circulam em torno da figura de Garcia de Horta. Sabemos que ele exerceu medicina com licença régia, ou seja, o documento que lhe permitia exercer a profissão era emitido nas chancelarias régias, mas daí até dizer que ele foi médico de Dom João III, não sei. Vai uma grande distância, não é? Vai uma grande distância. Ele exerceu, sem dúvida, a medicina, e uma das hipóteses de trabalho é que ele tenha sido médico de Martim Afonso de Sousa e da sua família. Era um nobre proeminente, português, que mais tarde levará Garcia de Horta consigo para a Índia, mas nós já iremos falar dessa parte do percurso dele. Mas só o facto de ele ter estado ligado a Martim Afonso de Sousa e eventualmente à sua família, ao seu círculo, nos permite compreender como é que ele embarca em 1534 como físico pessoal desta personagem da alta nobreza portuguesa. Portanto, sabemos que Garcia de Horta provavelmente ganhou reputação no seio de famílias nobres em Lisboa, mas não necessariamente ligadas ao rei ou à corte régia. Muito bem, é curioso porque quando eu estava a preparar esta entrevista e li e vi, porque houve um documentário até bastante recente sobre Garcia de Horta que passou na RTP, que de algum modo não garantia, mas avançava com esta hipótese de que ele podia ter sido médico de Dom João III. Portanto, o Rui é mais cauteloso nessas afirmações. Sim, são mais cautelosos. Podemos deixar essa hipótese de pé, evidentemente. Digamos assim, a corte do Dom João III era uma corte grande onde vivia a família, muitos dos nobres que escreviam na casa do rei, não é? Fidalgos da casa real. Portanto, é natural que a corte fosse servida por um conjunto grande de médicos, não é? Ou físicos. E não é improvável que Garcia de Horta, também em determinado momento, fosse chamado para prestar os seus serviços ao rei. Mas contra essa hipótese nós temos o facto de ele ser relativamente jovem nessa época ainda, não é? Ele forma-se em 23, portanto tinha uns 10 anos de experiência. Muito provavelmente haveria médicos muito mais experientes e muito mais idosos em serviço na corte do Dom João III. Claro. Mas é uma hipótese que eu não desminto e deixo de pé. Claro, muito bem. E para além de médico, Garcia de Horta foi selecionado em 1533 para lecionar Filosofia Natural na Universidade de Lisboa. Horta conjugava então a medicina com o ensino universitário por esta altura, certo? Certo. Eu penso que foi mais cedo, foi em 1531. Ele concorreu várias vezes ao ensino universitário, tal e qual como hoje acontece. Portanto, as pessoas concorriam a lugares no ensino universitário e ele falhou várias vezes. Eu penso que em 1531 ele iniciou a docência de filosofia, penso que filosofia moral e filosofia natural, uma das disciplinas interinamente, em substituição de um outro docente, e durante pelo menos 3 anos, portanto, exerce funções de docência juntamente com a sua profissão de físico ou de médico. E foi um bom professor, Garcia de Horta? O que é que acha? Ou o que é que sabe sobre isso? Sim, provavelmente terá sido um bom professor. Ele tinha uma preparação sólida, não é? Obtida em boas universidades. Exercia a profissão de médico, portanto estava ligado, digamos assim, à prática profissional e muito provavelmente foi um bom professor. Pelo que sabemos mais tarde da vida dele e através do escrito que ele produziu, portanto era um homem extremamente erudito, com muitas leituras feitas de obras clássicas, medievais, modernas, do seu campo de ação. Portanto, certamente que seria um bom professor. Muito bem. Porém, quando parecia que a sua carreira estava de algum modo de vento em popa, a ir de vento em popa aqui em Portugal, parte em março de 1534 para a Índia, vindo a estabelecer-se em Goa.
O que motivou, na verdade, Horta a tomar a decisão de sair de Portugal, do seu ponto de vista? É outro dos pontos controversos da carreira de Garcia de Horta. Nós sabemos, como eu referi há pouco, ele em 1534 embarcou na armada da carreira da Índia, portanto era uma armada, um conjunto variável de navios que todos os anos partiam de Lisboa em direção à Índia e especificamente a Goa, e em 1534 ele embarca com o Martim Afonso de Sousa, que ia exercer as funções de capitão-mor do mar. Capitão-mor do mar era uma espécie de almirante de todos os navios que a coroa portuguesa mantinha nas águas do Oceano Índico. Portanto, era uma posição de realce e relativamente elevada. E o Garcia de Horta embarca como físico pessoal do Martim Afonso de Sousa. Pode ter sido espírito de aventura, o convite do Martim Afonso de Sousa para que ele o acompanhasse à Índia e querer conhecer outros mundos, mas especula-se também que ele teria abandonado Portugal pelo ambiente de crescente tensão que existia relativamente aos cristãos novos. E falava-se e discutia-se, e o rei Dom João III estava em conversações com Roma para o estabelecimento da Inquisição em Portugal. A Inquisição era que mais tarde de facto se estabeleceu em Portugal a partir de 1536. Era uma instituição que nos seus inícios, portanto, fez uma perseguição cerrada à heterodoxia, ou seja, a todas as fugas ao cristianismo como ele era entendido por Roma. E um dos alvos da Inquisição mais destacados foram especialmente a verificação de se os cristãos novos praticavam de facto de uma forma, digamos assim, convicta o cristianismo, ou se eram apenas cristãos de fachada e nas suas vidas privadas continuavam a praticar rituais judaicos e a alimentar crenças da religião judaica. E, portanto, especula-se que Garcia de Horta poderia ter fugido a esse ambiente de crescente tensão relativamente aos cristãos novos que se verificavam um pouco por todo lado em Portugal. É uma hipótese de trabalho, mas não está comprovada. Muito bem, muito bem. Portanto, ainda é uma hipótese sobre a qual se tem de investigar mais, não é? É a sua hipótese de trabalho. É uma hipótese, exatamente. Ora, até à data da sua morte, em Goa, 1568, Horta continua a exercer medicina e a investigar exaustivamente a fauna e a flora locais. O que destaca das vivências de Horta no Oriente? A carreira oriental de Garcia de Horta, portanto, estende-se desde 1534, quando ele chega a Goa, na companhia de Martim Afonso de Sousa, até 1568, como referiu, a data da sua morte. Portanto, são mais de 3 décadas. Os primeiros 4 anos são os anos de itinerância de Garcia de Horta, ou seja, o cargo de capitão-mor do mar das Índias obrigava o Martim Afonso de Sousa a deslocar-se regularmente ao longo de todo o litoral indiano, desde o norte, desde a região do Gujarat e da zona de Diu, até ao Cabo Comorim, portanto até à ilha de Ceilão, no sul da Índia, no sul do Indostão. E, portanto, o Garcia de Horta, durante estes 4 anos, acompanha o Martim Afonso de Sousa em todas estas expedições que estão bastante bem documentadas nas crónicas portuguesas da época que se referem à Índia. Portanto, nós, seguindo o percurso do Martim Afonso de Sousa, conseguimos imaginar, embora não esteja totalmente documentado, que o Garcia de Horta o acompanhou em todas as suas viagens, em todas as suas expedições marítimas, terrestres, etc. Portanto, os primeiros 4 anos nós conseguimos seguir mais ou menos rigorosamente o percurso que o Garcia de Horta teria seguido. Portanto, ele percorreu todo o litoral da Índia, como eu referi, desde o Gujarat até ao sul da Índia, à zona próxima à ilha de Ceilão, que ele provavelmente também terá visitado. A partir de 1538, o Martim Afonso de Sousa regressa a Portugal, terminado o seu mandato de capitão-mor do mar da Índia, e Garcia de Horta permanece em Goa. E a partir daí, em princípio, ele permanecerá na Índia e na zona de Goa, ou talvez
com esporádicas viagens a outras zonas da costa indiana e ao interior da Índia também. Permaneceu na Índia o resto da sua vida. Portanto, é uma parte menos documentada da sua vida que nós apenas podemos entrever através da obra que ele mais tarde publicou. Exatamente. E vamos agora falar sobre isso. Não podemos deixar de falar da sua tão conhecida obra Colóquios dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia. Uma vez que o Rui a editou recentemente, em conjunto com a professora Teresa Nobre de Carvalho, poderá com certeza elucidar-nos brevemente acerca da sua estrutura e conteúdo. Muito bem, talvez antes de falar da obra em si, talvez valha a pena referir o que sabemos do percurso que conduziu o Garcia de Horta a escrever a obra. Ou seja, todas aquelas 3 décadas que ele viveu na Índia, até 1563, a data da publicação dos Colóquios dos Simples. Nós sabemos que o Garcia de Horta se interessou sobremaneira por todos os aspectos da história natural do Oriente. O tipo as plantas, as especiarias, as drogas, as joias, as pedras preciosas, a sua origem, a sua utilidade, de onde é que vinham, quanto custavam, como eram comerciadas, em que zonas é que existiam determinados produtos, como é que eles chegavam até Goa, como é que eram transportados, acomodados, etc. Portanto, ele foi reunindo ao longo desta vivência indiana um conjunto absolutamente formidável de informações. Ao mesmo tempo, sabemos que ele também recolheu documentos escritos, quer manuscritos, quer impressos. Recolheu livros, recolheu tratados, recolheu relações de viagem, recolheu relatórios que lhe eram enviados pelos seus informadores. Portanto, ele conseguiu construir ao longo dos anos uma rede muito vasta de informadores. Ele não viajava, mas recorria a pessoas que tinham viajado. Tinha informadores, por exemplo, que tinham visitado a China e que lhe davam informações sobre a China, sobre os produtos originários da China, sobre o comércio, transporte desses produtos, etc. Não viajou até Malaca, mas tinha pessoas que tinham visitado e tinham vivido em Malaca e o informavam, etc. E assim sucessivamente. Sobre Hormuz, sobre todas as zonas do litoral índico e mais além, para além do Estreito de Singapura e para o Mar do Sul da China. Portanto, através desta imensa recolha de materiais, a determinada altura ele deve ter decidido reunir todas estas informações num tratado ou num compêndio de medicina ou de história natural oriental, porque verificou que os tratados publicados na Europa até então, portanto, não transmitiam informações corretas, adequadas, atualizadas sobre todos esses produtos, sobre todas essas drogas que ele tinha aprendido em primeira mão, informações essenciais. E, portanto, daí a gênese dos Colóquios dos Simples. Portanto, a obra é publicada em Goa em 1563, portanto, numa imprensa que tinha sido levada da Europa para Goa e que era utilizada essencialmente para produzir livros de natureza religiosa. Portanto, os Colóquios dos Simples é o primeiro livro de natureza não religiosa que é publicado por esta imprensa goesa. O tipógrafo era um homem chamado Johann de Hendem, sobre o qual nós não sabemos muito. Ele seria provavelmente originário dos países de língua alemã, da zona do norte da Alemanha, e não sabemos em que circunstâncias viajou para a Índia, mas era o tipógrafo cujo nome aparece na portada do livro. Portanto, ele responsabilizou-se pela edição do tratado, mas aparentemente o tipógrafo estava doente na altura em que eram finalizadas as provas de impressão do Tratado do Garcia de Horta, de maneira que o livro tem a particularidade de ser, como disse um historiador britânico, o livro publicado com mais gralhas e erros tipográficos da história da imprensa. Portanto, não sei se isto é verdade, se não, mas de facto o Garcia de Horta, depois do livro estar impresso, teve de fazer uma errata de 20 folhas, de 40 páginas, corrigindo todos os erros que se encontravam no original impresso. Portanto, é um livro profundamente labiríntico até deste aspecto. O livro foi publicado, portanto, em Goa, em abril de 1563. Não sabemos
quantos exemplares foram publicados, portanto é uma informação que não dispomos, talvez 200, 300, 400, 500, que eram, digamos assim, os números das edições que eram feitas na época. Como é um livro muito volumoso, talvez a edição não fosse muito alargada. E o que é curioso é que o Garcia de Horta conseguiu patrocínios suficientes para publicar esta obra em Goa. Conseguiu patrocínio provavelmente do vice-rei, do conde do Redondo, que era então, governava então o chamado Estado da Índia, das autoridades religiosas que deram a sua autorização. Portanto, provavelmente arranjou outros patrocínios, porque ficava caro imprimir um livro, evidentemente, e a não ser que ele próprio tivesse financiado, mas eu penso que não. E assim saiu o tratado. Eu agora posso lhe dar talvez algumas informações relativamente ao tratado, cujo título é Colóquios dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia. Exatamente. Qual é, no fundo, a sua estrutura e as linhas mestras, digamos assim, do seu conteúdo? Ok. Portanto, o livro estrutura-se numa série de colóquios, como o título indica, colóquios, ou seja, diálogos. É construído à maneira do diálogo entre duas personagens principais. Uma personagem chama-se Horta, provavelmente é uma personagem autobiográfica. O Horta é um médico, um físico que vive na Índia há muitos anos, muito experiente nas coisas do Oriente, que pratica um pouco de medicina europeia, mas também já aprendeu a utilizar os princípios e as drogas da medicina oriental, quer fosse árabe, persa ou indiana, que tem conhecimentos com físicos locais, não ocidentais, portanto, que troca informações, opiniões, etc., com toda uma panóplia de informadores, que recebe drogas de várias partes do Oriente, a quem enviam determinados produtos, e curiosamente é um homem que também faz comércio. Isto talvez seja uma das facetas menos conhecidas do Garcia de Horta. Ele, ao mesmo tempo que era físico e trabalhava no hospital real em Goa, e era físico ou médico pessoal de vice-reis, de governadores e de toda uma série de personagens ilustres na região de Goa, dedicava-se também a atividades mercantis e sabemos que comerciava drogas, especiarias e também pedras preciosas. Isto partindo do princípio de que a personagem Horta do livro corresponde ao verdadeiro Garcia de Horta, o que é muito provável. Portanto, esta é uma das personagens dos diálogos. A outra personagem principal é um homem chamado Ruano. O Ruano é colega de estudos nas universidades espanholas de Garcia de Horta. Chegou à Índia há relativamente pouco tempo, a bordo de um navio que vem fazer comércio. E o Ruano, como médico com formação europeia, demonstra o seu interesse em saber tudo o que seja possível saber sobre o Oriente. E do diálogo entre estes dois homens, portanto, nasce o livro. E o livro vai-se organizando em colóquios. Cada colóquio é dedicado a um produto ou a um conjunto de produtos específico. Há um colóquio sobre a pimenta, um colóquio sobre a noz moscada, um colóquio sobre o cravinho e por aí fora. São 59 colóquios ou 59 diálogos ao todo. Uns mais pequenos, outros maiores, sobre o âmbar, sobre as cubebas, sobre determinadas frutas menos vulgares, os mangos, etc. E, paralelamente a estas duas personagens que dominam o diálogo, existem mais umas dezenas de pequenas personagens que aparecem também no diálogo. Ou são os servos de Garcia de Horta, que lhe trazem uma determinada fruta, ou é um frade franciscano que traz um cesto de mangos, ou é o feitor da ilha que ele tinha em Bombaim. É um pormenor curioso: o Garcia de Horta era proprietário da ilha de Bombaim, era proprietário, digamos assim, era proprietário enquanto fosse vivo, tinha-lhe sido concedida por um dos governadores da Índia, a ilha de Bombaim, onde atualmente se situa a cidade de Mumbai, portanto, onde ele tinha umas quintas e produzia determinados produtos que depois ou utilizava na sua própria casa ou comerciava, não sabemos bem. Portanto, há uma quantidade de personagens, inclusivamente alguns doentes que ele visita, ou capitães, ou feitores.
Portanto, é um sem número de gente que convive na casa de Garcia de Horta. Nós sabemos que a maior parte dos diálogos se passam na casa dele. Alguns diálogos passam-se em casa de pacientes que ele vai visitar. Há alguns casos célebres. Ele, por exemplo, relata pela primeira vez na história da medicina casos de cólera. Portanto, e o livro é também famoso por causa disso. Mas depois tem um sem número de informações. E estes diálogos não se limitam a conversas sobre drogas, como diz o título, drogas e coisas medicinais. Portanto, são uma espécie de enciclopédia de todo o Oriente, porque ele fala da geografia, fala da história política, fala das relações diplomáticas com outros Estados indianos. Portanto, traça uma espécie de panorama global de todo o Oriente, da sua época. Portanto, é uma obra onde especialistas das mais diversas áreas podem colher informações detalhadas, não só sobre história natural, mas também sobre história política, sobre a geografia do comércio, etc. Portanto, é um livro verdadeiramente fascinante. Eu acho que ficamos todos com vontade de dar uma vista de olhos a este livro, que, como nos explicou, é um livro tão rico, é um livro tão diverso nas temáticas que aborda e na forma como as aborda também. E eu agora perguntava-lhe quais foram os principais desafios no trabalho de edição deste livro. Ora bem, o Garcia de Horta foi publicado, portanto os colóquios foram publicados em 1563. Né? Em Portugal, em 1963, foi publicado um facsímile da edição original. Portanto, ele está, penso que ainda hoje está acessível em alguns alfarrabistas, foi publicado pela Academia das Ciências de Lisboa, com base num dos exemplares dos colóquios do Garcia de Horta, porque é outra história interessante. Eu preparei esta edição dos colóquios com a Teresa Nobre de Carvalho, uma colega. Ela fez o seu doutoramento, a sua tese de doutoramento sobre o Garcia de Horta e os colóquios. E durante o trabalho de investigação, ela teve o cuidado de tentar localizar e analisar os exemplares que ainda hoje se conservam dos colóquios em bibliotecas portuguesas, espanholas, francesas, suecas, nos Estados Unidos, etc. Há talvez entre 3 e 4 dezenas de exemplares dos colóquios do Garcia de Horta que sobrevivem ainda hoje. E não sei se ela provavelmente não os analisou todos, mas analisou uma grande parte deles. E descobriu que nem todos os exemplares são iguais, que é uma coisa curiosíssima. Ou seja, isto faz parte das práticas da imprensa da época. Portanto, um exemplar, imagina, uma folha era impressa e o impressor verificava que essa folha tinha um erro, portanto o material de impressão era modificado para imprimir as folhas seguintes e, portanto, este processo vai-se repetindo à medida que o livro vai ser impresso e depois então nós temos na página 7 de um exemplar podemos ter um texto e na página 7 de outro exemplar distinto podemos ter um texto já ligeiramente diferente. Portanto, o processo não era idêntico ao que é seguido hoje, que todos os exemplares de uma edição são rigorosamente iguais. Portanto, isto não é mistério nenhum, tinha a ver com as condições técnicas de produção dos livros. Portanto, um dos problemas relativos com esta edição, portanto, tinha a ver com as variantes que existem entre as várias edições. Em muitos casos elas são menores, etc. Algumas delas são corrigidas na errata, mas nós tivemos o cuidado de selecionarmos um determinado exemplar e a partir desse exemplar fomos editando todo o texto em linguagem modernizada. É uma das características desta edição. Nós fizemos a edição do Garcia de Horta e dos seus colóquios em português moderno. É um trabalho extremamente complicado porque é preciso tomar decisões às vezes de que tipo de modernização dar a determinadas palavras que hoje não são comuns na língua portuguesa, como ele tem centenas e centenas de nomes geográficos exóticos e não é possível localizar todos hoje. Tem centenas e centenas de nomes de plantas, de drogas, de especiarias, e ele tinha o hábito de registar o nome de por exemplo, a pimenta. A pimenta em malaio diz-se de determinada maneira, nas línguas da Índia diz-se de outra maneira, em árabe diz-se assim, em persa diz-se assim. Portanto, é também uma espécie de tesouro filológico. E foi extremamente complicado tentar fixar o texto. Portanto, isto demorou para uns 4, 5, 6 anos. Esta edição foi feita nas horas vagas, não é? A pouco e pouco,
e o principal desafio foi, de facto, o estabelecimento do texto base. A segunda dificuldade tem a ver com a anotação. Portanto, nós fizemos cerca de 2.000 notas ao livro do Garcia de Horta, portanto, tentando identificar todas as personagens, todos os locais geográficos, todas as drogas, com, digamos assim, dando a equivalência da terminologia botânica moderna. Portanto, foi um trabalho, de facto, bastante demorado e bastante exaustivo, mas também que dá muito gosto, não é? É uma das coisas que eu gosto de fazer, é editar textos. Uma das curiosidades que aparece nesta edição e que nunca tinha sido referida, aliás, são corrigidos alguns erros de anteriores edições. A edição mais famosa é do século XIX, foi preparada pelo Conde de Ficalho. Que também tem uma biografia bastante conhecida de Garcia de Horta, não é? Também. Exatamente, eu tenho aqui os livros à minha frente e provavelmente já os posso mostrar. Mas esta edição, digamos assim, depois da edição do Garcia de Horta, penso que será a edição mais rigorosa. É uma edição crítica que procura restituir o texto dos colóquios dos simples e explicá-lo em pormenor. E uma das curiosidades que eu ia dizer é, penso que existe uma referência ao Luís de Camões no livro que nunca tinha sido notada. E uma das características dos colóquios dos simples é que é o livro onde aparece a primeira poesia impressa do Luís de Camões. O Luís de Camões estava em Goa nessa altura, era amigo ou conhecido do Garcia de Horta e fez uma ode ao Conde do Redondo, que era o vice-rei, que figura entre as peças preliminares dos colóquios dos simples. Mas no texto dos colóquios há uma outra referência que eu penso que se refere ao Luís de Camões. Portanto, foram as duas principais dificuldades, digamos assim, fixar o texto e depois anotá-lo. É um trabalho muito moroso, muito demorado. Às vezes, para redigir uma nota de 3 linhas, é preciso passar um dia inteiro a pesquisar em arquivos, em bibliografia antiga, em dicionários, em glossários, etc. Mas, de facto, eu penso que é um trabalho, a mim, que me fascina, não é? E permite restituir este livro e pô-lo à disposição dos leitores, não é? De uma forma acessível. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ouvi dizer, de fonte segura, que irá abrir um centro de interpretação sobre Garcia de Horta. Onde será esse centro de interpretação e quando é que irá abrir? O centro já abriu. Neste momento chama-se Museu Garcia de Horta. Muito bem. No sítio mais evidente, no sítio onde nasceu Garcia de Horta, em Castelo de Vide. Portanto, a Câmara Municipal de Castelo de Vide, portanto, desde há alguns anos atrás, reservou um edifício para instalar este equipamento. Portanto, é um museu, é entre centros de interpretação e museu, porque tem poucas peças museológicas, mas tem muita informação gráfica, em ilustrações, em ecrãs, etc., sobre todos estes assuntos que nós temos estado a falar. A família do Garcia de Horta, o percurso oriental, a edição dos colóquios e sobre um outro aspecto que nós não falamos, a difusão europeia dos colóquios, que é também um aspecto extremamente interessante. Portanto, o museu já abriu em Castelo de Vide e está visitável. Se as pessoas procurarem Castelo de Vide, Museu Garcia de Horta, aparece imediatamente a referência e é uma exposição que foi comissariada pela Teresa Nobre de Carvalho, que é especialista, a grande especialista em Garcia de Horta hoje em dia, que eu próprio colaborei como consultor do projeto. Portanto, eu penso que está um museu muito, muito interessante e sobretudo muito didático, portanto, porque procura trazer para o grande público todas estas histórias que estavam escondidas, não é? Que estavam subterrâneas e que não eram divulgadas. Recomenda a visita, fica a recomendação então. E por fim, Rui, para quem queira aprofundar os seus conhecimentos sobre a vida e obra de Garcia de Horta, que materiais, livros, documentários se encontram disponíveis hoje? Ora bem, então a primeira recomendação é a biografia do Conde de Ficalho. É um texto escrito no século XIX, em finais do século XIX, mas que ainda hoje se lê com extraordinário interesse, que se chama Garcia da Horta e o seu tempo. Portanto, é um estudo escrito à maneira romântica, portanto, ele imagina o que é que o personagem pensaria, o que é que diria, o que é que faria, etc. Mas é um estudo ainda hoje rigoroso.
Para quem quiser ter acesso ao original da obra do Garcia de Horta, portanto há uma edição, uma reprodução facsimilada, que foi publicada em 1963 na Academia das Ciências, Colóquios dos Síntese e Drogas e Coisas Medicinais da Índia. Portanto é o facsímil do exemplar que se conserva na Fundação da Casa de Bragança. Portanto, pertenceu aos reis de Portugal. E permite ter um contacto com o texto original, com as suas especificidades gráficas, com todos aqueles lapsos e erros tipográficos que eu referi. Aliás, o livro está hoje acessível numa série de bibliotecas online. Hoje em dia é possível aceder aos colóquios e a vários exemplares dos colóquios do Garcia de Horta, nomeadamente na Biblioteca Nacional de Portugal existe um exemplar e é possível aceder online a esse exemplar. E depois recomendaria o livro da Teresa Nobre de Carvalho, que é a versão impressa da sua tese de doutoramento, que se chama Os Desafios de Garcia de Horta, e que foi publicado pela Esfera do Caos em 2015. Penso eu que é hoje em dia o livro mais atualizado e mais rigoroso sobre Garcia de Horta. E ao mesmo tempo fornece uma série de pistas bibliográficas, portanto tem uma bibliografia extensíssima. O problema é que desde 2015 até hoje já se fizeram mais de meia centena de estudos sobre Garcia de Horta, portanto a bibliografia continua a aumentar todos os dias. E depois, em quarto lugar, penso eu, recomendaria a nova edição do Garcia de Horta, Colóquios dos Síntese e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, que foi preparada por mim próprio e pela Teresa Nobre de Carvalho, portanto, em português moderno, com cerca de 2000 anotações, com uma introdução, com um rol da biblioteca de Garcia de Horta, ou seja, nós conseguimos mais ou menos identificar todos os livros que Garcia de Horta cita e que teria utilizado na escrita deste livro, e que foi publicado pela Cátedra de Estudos Sefarditas Alfredo Benveniste, da Faculdade de Letras de Lisboa, e que foi patrocinado pela Câmara Municipal de Castelo de Vide, evidentemente. E depois, em último lugar, citaria um outro livro que foi publicado pela mesma Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, que é O Processo de Catarina de Horta na Inquisição de Goa, que foi publicado pelo Miguel Rodrigues Lourenço, a Susana Bastos Mateus e a Carla Vieira, que são 3 investigadores que têm trabalhado a história da Inquisição Portuguesa. Esta Catarina de Horta era irmã de Garcia de Horta, e o processo, ela foi submetida a um processo inquisitorial no mesmo ano da morte do Garcia de Horta. Portanto, ela vivia também em Goa, dá a ideia que enquanto o médico era vivo ela estaria protegida, digamos assim, contra estes processos. Mal o Garcia de Horta morreu, ela foi submetida a um processo e inclusivamente foi queimada naquelas fogueiras inquisitoriais que se acendiam regularmente. E o processo da Catarina de Horta, que se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tom, portanto, dá-nos informações muito interessantes sobre a vida do próprio Garcia de Horta e sobre o seu estado de saúde, etc. Portanto, porque os processos inquisitoriais extraíam dos inquiridos todo tipo de informações sobre com quem falavam, qual era a sua família, que tipo de conversas tinham, o que comiam, o que vestiam, etc. Portanto, há muitos pormenores da vida cotidiana da comunidade cripto-judaica, se assim quiser, de Goa, que aparecem neste processo. Processos tenebrosos esses que, obviamente, que o próprio Garcia de Horta, já não em vida, mas após a sua morte, não se viu, digamos assim, livre desses processos, até porque sabemos os restos mortais de Garcia de Horta, não é? Foram, sabe-se, queimados, não é? Também na fogueira por causa da Inquisição, não é verdade? Sim, em 1580, portanto, ele foi submetido a um processo póstumo e os ossos foram queimados, lançados ao rio Mandovi, né, que é o rio que corre junto à antiga cidade de Goa. No entanto, apesar dos ossos dele terem sido queimados, a obra dele sobreviveu. É um aspecto que nós não falamos. Não sei se valerá a pena referir muito rapidamente a difusão da obra internacional. Sem dúvida, sem dúvida. Qual foi então a dimensão dessa difusão? Até porque Garcia de Horta acaba por falecer em 1568, estávamos em pleno século XVI,
em que, portanto, tínhamos um panorama da imprensa europeia e da difusão livresca absolutamente extraordinário e, portanto, qual foi, no fundo, o papel que a obra de Garcia de Horta desempenhou nesse conjunto de difusão livresca, não é? Muito bem, portanto, nós sabemos que o livro de Garcia de Horta era uma obra absolutamente revolucionária do ponto de vista da ciência ou da cultura europeia da época, sobretudo da cultura botânica, farmacológica, médica. E alguns exemplares da obra chegaram a Lisboa em 1564 e foram postos à venda nas livrarias. Em Lisboa havia uma série de livrarias, mais de uma dezena de livrarias, nomeadamente na Rua Nova dos Mercadores. E há uma personagem que passa por Lisboa nessa altura, que era um botânico que já tinha algum renome, chamado Charles de L'Écluse, ou ele é conhecido pelo nome latino de Carolus Clusius. O Clusius comprou um dos exemplares do livro de Garcia de Horta em Lisboa em 1564. Ele estava na época a fazer uma viagem pela Península Ibérica na companhia de um jovem Fugger, daquela famosa família de banqueiros alemães, portanto, que tinham muitos interesses comerciais na Península Ibérica, quer em Lisboa, quer em Sevilha, e o Clusius era uma espécie de tutor do jovem Fugger. E era um homem que se interessava por história natural, por botânica, etc. Leu o livro do Garcia de Horta e 3 anos depois, em 1567, publicou um epítome em latim da obra do Garcia de Horta. Ou seja, publicou um resumo, eliminou os diálogos, resumiu a matéria, escreveu como se fosse o próprio Garcia de Horta a escrever o seu tratado sob a forma de dissertação sobre plantas e drogas medicinais. Portanto, reorganizou toda a matéria dos colóquios e publicou em latim, e o livro teve um sucesso absolutamente retumbante e foi reeditado sucessivas vezes ao longo do século XVI, e a partir da edição latina ele tornou-se famoso em toda a Europa. Foram feitas traduções inglesas manuscritas, foram feitas traduções impressas em Itália, e houve vários autores que replicaram a matéria do Garcia de Horta, porque de facto as informações que ele dava eram extremamente revolucionárias, como eu referi, do ponto de vista dos conhecimentos europeus sobre a história natural oriental. E foi graças ao Carolus Clusius que fez a sua fama, de certa maneira, à custa da obra do Garcia de Horta, mas dessa maneira o legado científico do Garcia de Horta, se assim quisermos, portanto, apesar de ele ter sido condenado pela Inquisição e os ossos queimados, o legado científico perdurou e espalhou-se através de toda a Europa e, de facto, foi incorporado no saber médico europeu. Claro que sim. Muito obrigado, Rui, por esta entrevista e por nos ter elucidado acerca da vida e do percurso desta grande figura da cultura portuguesa que foi Garcia de Horta. Nada, foi um prazer. Obrigado também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Rui Loureiro, investigador integrado do CHAM, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Em breve regressaremos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.